de Deus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Recado de Deus Pai. Hoje, mais uma vez, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor me deu. E antes de tudo, eu já quero me apresentar. Eu sou a Jay Lourenço, seja muito bem-vindo mais uma vez. E já que você já está aqui, eu vou te dar alguns segundos só para você já seguir o canal. E o seu like eu peço para que você deixe para o final, que é nesse momento onde você vai entender se a palavra de hoje fez sentido para você ou se você já quer compartilhar com outra pessoa. Então esse é o momento de você se inscrever e esperar, porque a palavra vem aí e ela vem bem forte, hein? A palavra de hoje está no livro dos Juízes, capítulo 15, mais especificamente nos versículos 18 e 19, onde eu tirei o ensinamento dessa vez, que para mim foi extremamente profundo e eu queria muito compartilhar com você, porque existem coisas que a gente conhece, a gente já sabe, palavras que já foram compartilhadas conosco e a gente nem parou para pensar muito bem sobre, mas que na real, quando a gente lê e aquele é o momento certo para aquela palavra bater, ela bate e ela bate forte, ela pega a gente, faz a gente chorar, faz a gente refletir. Então essa palavra de hoje fez isso comigo, eu tenho que falar isso para você. E eu espero que ela faça muito sentido para você. Então, antes de eu trazer para você o que eu meditei na palavra, o que o Espírito Santo trouxe para mim, eu preciso te dar um contexto. Estamos falando de Juízes, eu estou com o meu papelzinho aqui como sempre, estamos falando de Juízes 15. E antes desse capítulo nós temos a história de Sansão, mais especificamente no momento onde ele se casou. Ele se casou com uma moça filisteia, especificamente uma moça filisteia que era um povo inimigo dele, do povo de Israel. Deus já estava querendo acabar com aquele povo filisteu porque eles eram idólatras. Sempre que você vê isso no Antigo Testamento, tem esse contexto de idolatria, onde o povo está adorando diversos outros deuses, mas nunca ao nosso Deus. Então, ele já queria gerar algo ali para acabar com aquele povo e ele usou especificamente Sansão para isso. Então, ele se casou com uma filisteia e ela foi levada a trair ele, tentando achar um modo de fazer com que ele fosse preso. Para quem não sabe, Sansão era um homem extremamente forte, principalmente quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele e fazia ele ter uma força absurda sobre-humana. Então, os filisteus queriam fazer essa mulher trair Sansão para que ela descobrisse o que faria ele ficar fraco. E ele falou várias formas e nenhuma delas dava certo. E durante a leitura a gente pensa, meu Deus, Sansão, estava tão claro, mas tão claro que você estava sendo traído, que todas as formas que ele falou para ela fez, eles tentaram e nada deu certo. Então era tão claro e ele não viu, não é verdade? Então depois disso, você lendo todo o capítulo, que eu recomendo muito você ler, você vai vendo que ele vai chegar num ponto onde ele precisa se vingar dos filisteus. E no meio de uma vingança dessa, eu preciso compartilhar com você algo que Sansão disse no momento de batalha, no momento onde ele já estava cansado. E você já pode começar a se colocar nesse lugar de quando a gente já está numa guerra, quando a gente já está cansado, se sentindo perdido, desconectado de Deus. E já pode se colocar nesse lugar porque eu vou compartilhar o texto com você. Vamos lá? Eu vou chegar um pouco aqui para frente para chegar perto do computador e eu vou te falar exatamente o que ele disse. Juízes 15, versículo 18 a 19. O que Sansão disse a Deus quando ele ficou cansado e ele precisava de forças para finalizar aquela batalha, para ele realmente ser vitorioso. Olha só o que ele disse. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, Leí era a cidade, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hakoré e ainda está lá em Leí. E só para a gente fechar, versículo 20, Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então era um período de domínio daquele povo e mesmo assim Sansão ainda governou ali, foi juiz de Israel durante 20 anos. Mas vamos ao ensinamento que eu tirei
dessa palavra porque ela foi profunda. Veja aqui. Se você é cristão, com certeza em algum momento você já viu a associação da palavra água com a palavra de Deus, certo? Assim como o vinho é associado à felicidade, à alegria. Então, nesse momento, eu quero que você lembre disso. Sansão, ele estava prestes a desanimar, a se perder, a ficar entregue na mão dos inimigos, e ele clamou a Deus por água. E eu fiz uma anotação quando eu estava meditando nessa palavra, até porque quando a gente lê a Bíblia não é só ler, a gente tem que pensar de várias maneiras. E pensando nisso, olha só o que o Espírito Santo me trouxe no meu coração e a minha memória. Nas horas em que eu senti que estou ficando fraca, a palavra do Senhor é aquilo que me trará ânimo, esperança, alegria e força. É através dela que o Senhor não me deixará cair nas mãos do inimigo, pois só através dela podemos desmentir as mentiras que o diabo tenta nos fazer acreditar. Então, um exemplo de uma situação como essa, lembra quando Jesus estava no deserto e o diabo tentou ele usando palavras da lei e Jesus ainda foi lá e desmentiu ele com as palavras da lei? É isso que acontece com a gente. É isso que o Espírito Santo nos habilita. Nós temos a capacidade de desmentir as mentiras que o diabo nos conta, ou até mesmo conta para outras pessoas, e a gente pode ir conversar com essas pessoas e direcionar e mostrar que é mentira. Então, sim, se você é uma pessoa que tem pouco tempo de leitura de Bíblia, assim como eu, não tem tantos fundamentos históricos e até teológicos, você ainda assim vai ter a inspiração do Espírito Santo para você desmentir essas mentiras do diabo. E olha só o que eu coloquei mais aqui. A verdade é que quando não matamos nossa sede com a palavra, a nossa fome também, porque nós ficamos saciados, ficamos cada vez menos sensíveis para discernir aquilo que é bom ou ruim, verdade ou mentira. Então, o recado de Deus para você hoje, para mim, sempre é: alimente-se e mate a sua sede com a palavra. Leia quantas vezes for necessário. Ah, mas eu já li a Bíblia. Lê novamente, porque a gente sabe que a palavra de Deus é viva. E se a palavra de Deus é viva, ela vai te trazer novos ensinamentos. Você recebeu aquele texto no seu espírito de uma forma. Depois você vai ler a mesma coisa e você vai perceber coisas diferentes. Palavras-chave. Pede para o Espírito Santo fazer você visualizar na leitura palavras saltando do texto para você conseguir identificar melhor. Às vezes uma palavrinha vai mudar tudo. Tudo. Esse é o meu conselho para você. Alimente-se com a palavra. Alimente-se com a palavra. Mate a sua sede. Clame ao Senhor para Ele te mostrar, para Ele te dar discernimento, para Ele te dar conhecimento em relação à palavra. Busque também, porque você também precisa fazer a sua parte. Mas a parte do entender, internalizar, é com o Espírito Santo. Então, ore antes de ler. Ore depois de ler. Seja atento, não se distraia nas situações onde você pode colocar essa palavra em prática, entende? Então não deixa o diabo colocar mentiras na sua mente, porque com a palavra você vai conseguir desmentir ele e fazer ele ficar envergonhado. Então com isso eu finalizo aqui e eu quero te convidar para a gente orar junto, vamos? Senhor meu Deus, nesse momento eu quero te agradecer por mais uma palavra e eu pessoalmente agradeço porque o Senhor tem me usado para trazer esse conhecimento para essas pessoas, para compartilhar o meu devocional, o meu momento de transformação com outras pessoas, para que elas mesmas sejam transformadas também, Senhor. Eu oro, Pai, para que essa pessoa que está aqui nesse momento, que talvez pode estar com o coração ferido, que talvez possa estar se sentindo perdida, fraca, que essa pessoa tenha forças para pegar a Tua palavra, começar a ler e se sentir nutrida a partir do momento que lê. Que essa pessoa, Pai, consiga ter momentos contigo e experiências contigo. Que essa pessoa entenda que nem sempre as experiências vão acontecer. Mas assim como com uma semente, quando nós lemos a Tua palavra, algo vem sendo transformado dentro de nós. Raízes vêm sendo desenvolvidas. E é isso que eu oro para que essa pessoa tenha, Senhor. Que ela tenha
um momento contigo todos os dias, que ela tenha discernimento quando lê a tua palavra, Senhor, e que ela comece a se sentir transformada, nutrida, que ela se sinta bem, que suas forças se renovem todos os dias quando ela tiver contato com a tua palavra, Senhor. Que essa pessoa, se ela nunca leu, Pai, que ela tenha vontade de ler agora. Que essa pessoa, se nunca entendeu, que ela agora entenda, Senhor. Que ela pegue a tua palavra e comece a ler imediatamente, porque eu tenho certeza que as respostas que ela busca estão na tua palavra, de um jeito que só ela vai entender, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu entendo a palavra de um jeito, mas essa pessoa, quando lê, ela entende de outra forma, porque o Senhor fala no coração de cada pessoa de maneira individual. Eu sei, Senhor, isso eu sei. Então eu te peço, Senhor, isso nesse momento, e desde já te agradeço por me ajudar sempre a trazer um direcionamento para essas pessoas, Pai. Eu te agradeço desde já por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, esse foi o recado de Deus, Pai, para você hoje. Algo que eu tenho pensado é criar um grupo no WhatsApp, um canal ou alguma coisa assim, onde eu possa transmitir para você os meus devocionais de uma maneira escrita, trazendo para você devocionais mais frequentes, mais do que esses que eu trago aqui semanalmente. Então, se você quer que eu faça isso, se você quer que eu crie esse canal ou esse grupo, coloca aqui nos comentários, eu quero entrar no grupo, porque aí sim, caso você queira, eu vou criar o grupo e eu vou disponibilizar o link e você já vai para lá. Então eu espero você também lá no meu Instagram, o @j.lourenço com 2 O's no final, para que a gente bata esse papo. E não deixe de colocar aqui nos comentários se você quer entrar para esse grupo, para a gente compartilhar essa palavra que é tão linda e tão necessária. Até o próximo recado de Deus para você. Tchau!